Graça e paz, sejam muito bem-vindos ao canal Ensino em Palestra. Meu nome é Alex Paulo. O objetivo do nosso canal é transmitir o conhecimento sistemático da Palavra de Deus. Que bom ter você conosco, que bom ter você aqui para juntos aprendermos um pouco mais sobre o Espírito Santo, aprendermos um pouco mais sobre o pentecostalismo. Este é o assunto do nosso trimestre, o verdadeiro pentecostalismo, a atualidade da doutrina bíblica sobre a atuação do Espírito Santo. O comentarista do trimestre é o pastor Ezequias Soares. Meu nome é Alex Paulo, conforme eu já me apresentei para você, e estarei com você aqui nesse vídeo comentando mais uma lição da nossa revista Lições Bíblicas, o guia de estudos publicado pela Casa Publicadora das Assembleias de Deus. O nosso tema de hoje será a lição número 11, compromissados com a evangelização. Vamos juntos então para mais um estudo sistemático da Palavra de Deus. Vamos juntos, aqui é o canal Ensino em Palestra e você está no lugar certo. Bom, o nosso tema de hoje aborda o evangelismo, a evangelização. Nós temos na nossa revista o nosso texto áureo, nós temos a nossa verdade prática, nós temos a nossa leitura bíblica e também nós temos a nossa leitura bíblica em classe, que está lá em Mateus, capítulo 16, versículos 14 e 20. Fala sobre o ID de Jesus. Leia este texto porque ele é balizador do tema que nós estaremos estudando com você. A nossa primeira parte, o nosso primeiro tópico, vai falar da evangelização. Tópico 1 diz assim, a evangelização como prioridade. Nós temos aqui 3 subtópicos, o Evangelho, o único Salvador do mundo e uma agência legítima. Nós temos lá em Romanos, capítulo 1, versículo 16, a seguinte passagem, porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Paulo afirma aqui no verso 16 que não se envergonha do Evangelho de Jesus. Existiam, na época de Paulo, muitos evangelhos, ou boas novas. Evangelho significa boas novas. Muitos evangelhos eram pregados ali. Mas falar, defender, apoiar, seguir alguém que morrera em uma cruz, que era uma morte maldita. Quem morria na cruz era geralmente um criminoso. Seguir alguém que morrera em uma cruz, seguir os seus ensinos, mesmo depois dele morto, era motivo de vergonha para uma sociedade que primava pelo castigo e não pela piedade. Cristo se fez maldito pelo ser humano, para que na cruz redentora nós tivéssemos a bênção da vida eterna. Uma pessoa que era presa à cruz não morria em poucas horas. Calcula-se que, conforme a estrutura da pessoa, o crucificado ficava por no mínimo 36 horas ali. Isso quando não tinha uma grande resistência que poderia aumentar ainda mais o seu sofrimento. Então, defender o Evangelho de Jesus Cristo não era tarefa fácil. Paulo fez isso, os apóstolos fizeram isso. O único Salvador do mundo era Jesus Cristo. Era este que eles pregavam, era este de quem eles testemunhavam, era este que eles diziam que morreu e continuava vivo porque ressuscitara. Muitos viram Jesus Cristo ressurreto. Uma agência legítima diz respeito à igreja. A igreja, ela tem um papel fundamental, primordial de pregar o Evangelho, de trazer as notícias da salvação, de dar uma esperança, um alento para as pessoas. O Evangelho, ele é pregado em todas as nações, mas em muitas delas, ou melhor, eu disse em todas as nações, mas ainda muitas nações, infelizmente, ainda não ouviram falar do Evangelho. Por isso, é importante a função do missionário, daqueles que fazem missão, daqueles que pregam para outras culturas, daqueles que pregam para outros povos, daqueles que pregam para outras pessoas, daqueles que pregam em um outro continente.
A igreja é a agência legítima do Evangelho e ela deve levar a palavra de Deus a todos os povos, respeitando sempre a cultura dos povos, respeitando sempre as diretrizes das nações, respeitando sempre as leis estabelecidas pelas nações, respeitando sempre tudo isso. Mas o Evangelho deve ser pregado. O ide de Jesus, ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Ou seja, todas as pessoas deveriam ouvir falar do Evangelho. Jesus morreu por todas as pessoas. Aqui diz que Jesus morreu por todos. Pregar a toda criatura quer dizer que Deus não tinha um povo específico, que Deus não escolhera um grupo isolado de pessoas para que elas tivessem a salvação em detrimento de outras que não teriam a mesma oportunidade. Não, Cristo morreu por toda a humanidade. Quem crer e for batizado será salvo. É a contrapartida. Deus deu o seu Filho, está lá no nosso texto áureo da Bíblia Sagrada, João capítulo 3, versículo 16, porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Deus deu o seu Filho, Deus deu a oportunidade das pessoas aceitarem Jesus, deu a oportunidade das pessoas terem uma nova condição da vida, uma nova condição de vida. Agora, a contrapartida era ser batizado, a contrapartida era crer em Jesus Cristo. Essa é a contrapartida. Todo aquele que crer que Jesus Cristo é o Filho de Deus e aceitar que Jesus é o Filho de Deus e proclamar que Jesus é o Filho de Deus, este pode ser salvo. A salvação é para todos, mas tem essa contrapartida que deve ser obedecida. Nós chegamos agora ao nosso tópico 2, Jesus morreu para salvar todos os seres humanos. Conversando sobre isso, nós já estamos falando que Jesus ele morreu por todos realmente. No nosso primeiro subtópico nós temos a nossa teologia, no nosso segundo subtópico, por quem morreu Jesus. A nossa teologia aqui é a teologia assembleiana. Eu sou da Assembleia de Deus, é lógico que eu estou aqui proclamando a teologia da minha igreja. É claro, respeitando todos os demais amigos e irmãos em Cristo que fazem parte deste canal, que estão aqui conosco e pertencem a outras denominações, a outros credos religiosos. Todo o meu respeito a vocês, mas nós estamos trazendo aqui para o vídeo a teologia assembleiana. A nossa teologia é exatamente essa. Cristo morreu por toda a humanidade. Cristo morreu por todos. Todos têm o direito à salvação. Nós temos o alcance da graça. A graça maravilhosa de Deus pela doação do seu próprio Filho para a humanidade. Ele nos resgatou e proporcionou uma nova vida. Assim como no passado, outros povos foram chamados ao arrependimento. Nós também fomos chamados ao arrependimento. Nós também fomos encontrados. Como gentios, nós também não tínhamos perspectiva de vida. Hoje somos salvos e redimidos pelo sangue purificador e remidor do Filho de Deus. Glórias a Deus por isso. Cristo foi comparado a um cordeiro que fora levado pela humanidade para ser sacrificado em lugar dela. Cristo permitiu que os pecados da humanidade agora repousassem sobre ele. A humanidade está livre, uma liberdade condicionada. Aceitar a Cristo como o único e suficiente Salvador e reconhecer o sacrifício expiatório de Cristo que existiu para que a humanidade, dessa maneira, possa receber a salvação. De novo, reconhecer o sacrifício expiatório de Cristo que consistiu em receber sobre si o castigo por uma culpa que não cometera, a morte. Cristo foi levado à morte e à morte de cruz, a horrenda morte de cruz. Deus tinha como meta criar uma nação sacerdotal, sobre a qual Ele, Deus, governaria. Mas também Ele pretendia, ao mesmo tempo, salvar toda a humanidade. E isso é perfeitamente conciliável. Ambas as coisas são perfeitamente conciliáveis. Vejamos a sequência dos acontecimentos. Deus promete a salvação para toda a humanidade. Lá no Antigo Testamento, Deus já havia manifesto o seu plano de salvação que alcançaria toda a humanidade. Ao chamar Abrão, cujo nome foi posteriormente mudado para Abraão, o Todo-Poderoso afirma seu pacto para com todas as nações da terra. Está lá em Gênesis, capítulo 2, versículo 3, se você for ler. Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra.
Eu li na nova, ou melhor, eu li na Almeida Corrigida Fiel. E na nova versão transformadora diz assim: abençoarei os que abençoarem-te e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. Por meio de você, todas as famílias da terra serão abençoadas. A demonstração do amor divino. Deus queria para si a nação de Israel como um povo peculiar. Porém, em vários episódios do Antigo Testamento, vemos o amor de Deus revelado também a outros povos. Prova incontestável do seu amor irrestrito para toda a humanidade. E lá em Romanos capítulo 5, versículos 6 a 8, diz assim: porque Cristo, estando nós ainda fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios, porque apenas alguém morrerá por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém use morrer. Mas Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Na cruz do Calvário, Cristo não convenceu Deus Pai a amar a humanidade. A própria morte de Cristo foi a maior prova do amor de Deus pelo homem. Porque Deus amou o mundo de tal maneira, de novo, vamos lá, repetindo o verso de João 13,16, que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Na cruz, Cristo suportou a ira de Deus pelo pecado. Nós temos um verso que fala sobre isso, está lá em Romanos 1,18, porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens que detêm a verdade em injustiça. Na cruz, Cristo teve o coração partido pelo pecador. Por isso, quando o soldado o transpassou com uma lança, verteu água. Quando uma pessoa tem o coração partido, a parte líquida do sangue se separa dos glóbulos vermelhos e o corpo verte água. Isto é científico. Jesus na cruz sofreu sobre si todo o peso do pecado da humanidade e a ira de Deus contra esse pecado. Uma carga de estresse emocional indescritível e sem precedentes. Mateus capítulo 27, 46, e perto da hora nona exclamou Jesus em voz alta, dizendo: Eli, Eli, lama sabachthani, isto é, Deus meu, por que me desamparaste? A salvação vem de Cristo. Os judeus esperavam que o seu Messias, o rei, fosse alguém que contestasse a atual situação em que eles estavam vivendo, causasse impacto. Esperavam alguém rico, abastado, entronizado, um líder militar. Nunca, absolutamente nunca, um oficial de carpintaria ou alguém que nascera em uma manjedoura. Não poderiam conceber que o seu rei fosse de origem tão humilde. Somente através de Cristo, é somente através dele que o homem poderá ser salvo. Esse homem que nasceu numa manjedoura, este homem que foi carpinteiro de ofício, este homem que nasceu em um ambiente tão humilde, este veio salvar a humanidade. E a salvação veio através dele, através de Cristo. Jesus completou sua obra. Ele não deixou sua missão inacabada, como acreditam algumas religiões. Lembramos que quando esteve na terra, Cristo foi plenamente homem e plenamente Deus. Através da sua humanidade, ele tomou sobre si os pecados da humanidade e torna a sua morte aplicável ao ser humano. Sua divindade significa que sua morte vai servir como expiação pelos pecados de toda a humanidade. E assim, a salvação torna-se universal. Sim, a salvação é universal, porque o pecado é universal. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Uma pergunta que é feita: Cristo morreu por toda a humanidade ou morreu por os salvos? Ou nós podemos fazer uma outra pergunta: a salvação é para todos os homens ou a salvação é apenas para alguns homens? A obra da salvação ela é limitada, segundo alguns creem. Eles dizem que a salvação diz respeito apenas aos eleitos. A liberdade humana é suprimida pelo pecado. Esta é a doutrina da predestinação incondicional. Defendem essa posição Martinho Lutero e João Calvino, que seguiram a teologia defendida por Agostinho. Agora, o que nós, assembleanos, cremos? A salvação é universal. A posição adotada pela Assembleia de Deus da Missão, Daniel Berg e Gunnar Wingren, é essa. A salvação é universal.
A obra de Jesus é universal. João 3:16, porque Deus amou o mundo, isso diz todas as pessoas. Deus amou ao mundo de tal maneira. Todas as pessoas, toda a humanidade. Deus amou a humanidade de uma maneira tão grande, tão espetacular, tão fabulosa, tão extraordinária, que deu o seu filho, seu único filho, para morrer por essa humanidade. Por toda a humanidade. Agora, dentre toda a humanidade, só será salvo quem acreditar, quem crer, quem aceitar, quem confessar que Jesus é o Filho de Deus. O nosso terceiro tópico, evangelização local e transcultural. Nosso primeiro subtópico, evangelização. Segundo, as missões. Terceiro, o desafio hoje. A evangelização, ela é um dos fatores pelos quais a igreja existe. A igreja existe para louvar a Deus, engrandecer a Deus, mas existe para abrigar pessoas. Pessoas que querem viver uma nova vida, uma nova condição, querem ter uma nova perspectiva. E a evangelização, a propagação do Evangelho, a propagação das boas novas, a propagação da mensagem de Deus, de carinho, de salvação para a humanidade, ela é levada pela igreja. Por isso nós temos as missões, que são pessoas que vão para outros locais, outras cidades, outros países, outros governos, para pregar a palavra de Deus. Encontram lá muitos problemas, muitas dificuldades. Mas por que missionários? Porque em alguns locais, em alguns países, não existem pessoas que reúnam condições de liderar um movimento, uma igreja. Então, esses países importam pessoas de outros países para que lá eles possam evangelizar, para que lá eles possam levar a palavra de Deus, para que lá eles possam propagar o Evangelho. Não é fácil. Em muitos lugares, em muitos países, ser cristão é receber a sentença de morte, literalmente. Muitas religiões que predominam em alguns países simplesmente odeiam o cristianismo. Simplesmente odeiam a palavra de Deus. Em algumas religiões que estão em muitos países, ser cristão é sentenciar-se à própria morte. A religião muçulmana, e aqui vai todo o nosso respeito aos nossos amigos muçulmanos, todo o nosso respeito à querida comunidade muçulmana, mas em muitos países muçulmanos existe uma vertente que não aceita a pregação do Evangelho. E as pessoas que estão nessas famílias, elas não podem se converterem ao cristianismo, porque existe a tradição familiar. Em muitas outras religiões, se a pessoa ela se converte ao Evangelho, ela é expulsa da própria família. E a própria família leva essa pessoa às autoridades, para que as autoridades elas prendam essa pessoa. Em muitas religiões, quando a pessoa se converte ao cristianismo, os líderes dessas religiões sentenciam essas pessoas à morte. Muitas mortes coletivas têm acontecido no mundo todo, porque a pessoa se diz cristã, porque a pessoa se converteu ao cristianismo, porque a pessoa se converteu ao Evangelho. São mortas, muitas são degoladas. Mas, mesmo assim, nesses países, correndo risco de vida, correndo o risco de a qualquer momento serem descobertos, porque muitos estão inclusive de forma clandestina. É a única maneira de pregar o Evangelho em alguns países é de forma clandestina, infelizmente. Porque não há apoio do país, não há apoio estatal, não há segurança, a nação não acolhe, a nação não provém segurança para as pessoas cristãs
Então tem que viver de forma clandestina. Em muitos países não existem igrejas. As pessoas se encontram em lugares escondidos, em porões muitas vezes. A Bíblia Sagrada que nós temos em mãos, em muitos países não existe. As pessoas elas têm páginas da Bíblia Sagrada e leem essas páginas e aí as trocam com outra pessoa que tem uma outra página e assim elas vão trocando como as crianças faziam antigamente trocando figurinhas. As pessoas hoje trocam passagens da Bíblia Sagrada entre si para que possam conhecer a integralidade da Palavra de Deus, mas não podem carregar uma Bíblia Sagrada. Em muitos países, e aqui nós respeitamos todos os países, respeitamos todas as culturas, respeitamos todos os governos, irrestritamente, mas em muitos países é muito complicado pregar o Evangelho. Mas existem missionários lá que pregam e que dão a sua vida, literalmente a sua vida, o seu sangue, para levar a palavra de Deus. Esse é o desafio hoje. O desafio hoje é exatamente isso. Exatamente esse. Levar o Evangelho para países que não têm a pregação do Evangelho. Levar o Evangelho para países que não têm o Evangelho de Deus. Esse é o desafio de hoje. Colocar igrejas, comunidades, onde possa se cantar, onde possa ler a palavra de Deus com liberdade. Liberdade que inexiste em muitos lugares. Imagine nós, que temos toda a liberdade. Estou falando do Brasil, é um país laico, um país que não tem religião oficial. Imagine nós que temos toda a liberdade para pregar a palavra de Deus. Toda a liberdade para evangelizar. Toda a liberdade para entrar na igreja, ficar ali o tempo necessário, sem nenhuma autoridade vir e mandar a pessoa ir embora, fechar a igreja. Hoje nós estamos vivendo uma liberdade condicionada a um limite de pessoas, porque devido à pandemia os governos estão pedindo que as pessoas não se aglomerem, que se reúnam em número limitado, em horários determinados, mas isso não é necessariamente liberdade, não. Isso é simplesmente uma adequação, uma formatação diferente para que nós possamos proteger a nós mesmos e as pessoas que estão conosco também dessa pandemia terrível que vai passar em nome de Jesus. Mas nós temos a liberdade hoje de estar na igreja e muitos simplesmente ficam em casa. Eu estou falando de um período normal. Hoje nós estamos vivendo um período de exceção em que as pessoas mais velhas, as pessoas com uma idade mais avançada, ou as pessoas com alguma deficiência, ou as pessoas com alguma doença, são convidadas sim para ficar em casa. Para ficar em casa. Mas em um tempo normal, em que todos nós podemos estar na igreja, muitas pessoas desdenham dessa liberdade. Ficam em casa, perdem seu tempo com coisas que poderiam se fazer em outro período, deixam o tempo passar e muitas vezes só vão na igreja quando o calo aperta, só vão na igreja quando tem algum problema na família, só vão na igreja quando tem alguma dificuldade, só lembro da igreja quando tem algo muito sério para resolver. Aí vão na igreja, aí oram, pedem, jejuam, fazem de tudo para resolver seu problema. Resolvida a situação, muitas vezes se afastam da igreja novamente. Mas que nós possamos dar a devida atenção e o devido valor para a nossa nação. Que embora todos os problemas estruturais que nós vivenciamos, embora todas as limitações que nós encontramos em nosso país, todas as dificuldades que nós encontramos, todos os extremismos que nós encontramos de lado a lado, mas graças a Deus, porque nós vivemos em uma nação livre, em que o Evangelho é pregado livremente, em que nós podemos estar na casa de Deus livremente. Mas vamos orar pelos missionários, por aqueles que estão vivendo a palavra de Deus em outros lugares, pregando a palavra de Deus em outros lugares, fazendo a obra de Deus em outros lugares. Vamos orar por eles, para que Deus lhes dê força, lhes dê graça, para que Deus os abençoe
os capacite cada vez mais a levar a palavra de amor a todas as nações, a todas as culturas, dizer para todos, porque Jesus morreu para todos, para que todos tivessem vida e vida em abundância. E essa vida em abundância deve ser pregada e é feito esse trabalho pelos nossos missionários que estão mundo afora fazendo a obra de Deus, que estão mundo afora fazendo a palavra de Deus, levando a palavra de Deus. Se você tem a oportunidade de ajudar financeiramente as pessoas, procure o pastor da sua igreja, procure a tesouraria da sua igreja, procure a parte financeira da sua igreja para que ela enderece o seu valor para ajudar, sustentar essas obras missionárias. Se você não tem condições, ore. E se você tem condições de ajudar financeiramente, ajude financeiramente, mas sobretudo, ore, ore, ore por essas pessoas, por esses missionários, por esses heróis que estão proclamando o Evangelho de Cristo. Muito obrigado a você que esteve conosco, muito obrigado pela sua atenção. Esteja junto conosco na próxima semana, o nosso convite. Inscreva-se no canal, faça a sua inscrição, deixe o seu sininho ativado, ative o sininho, coloque ali todas, para que todas as notificações cheguem até você. Reparta este vídeo com outras pessoas, coloque esse vídeo na sua rede social. E se você fizer isso, estará ajudando o canal a crescer, estará ajudando o canal a propagar. Muito obrigado a você, muito obrigado pela sua atenção. Que Deus abençoe você maravilhosamente.